Bem, olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Caio e hoje eu vou estar resolvendo aqui juntamente com vocês alguns exercícios, alguns problemas que são comuns, né, em alguns tipos de vestibulares ou coisas do tipo. Então, esses exercícios aqui estão diretamente ligados com a quantidade de movimento e a sua conservação e servem bem para complementar algumas coisas que a gente já viu nas aulas anteriores que eu acabei deixando para vocês, né? Então, aqui, nosso primeiro problema simples, né, de aplicação, a gente tem o seguinte. O gráfico abaixo representa a quantidade de movimento Q em função da velocidade v para uma partícula de massa m. A área rachurada no gráfico é numericamente igual a qual grandeza física? Bem, beleza. A gente tem o seguinte. Nós temos um gráfico, né, aqui, no qual no eixo y a gente tem Q e no eixo x a gente tem a velocidade da partícula, certo? Então a gente tem uma curva ali, essa curva é uma espécie de triângulo, e o programa pede para a gente para calcular essa área, né, para dizer a qual grandeza física essa área aqui do triângulo é equivalente. Certo? Então a gente tem um triângulo aqui, e qual que é a área de um triângulo? A área de um triângulo, se a gente se lembra bem, ela é igual a área da base, né, vezes a altura do triângulo sobre 2. Certo? Porque, né, de um triângulo retângulo, né? Essa aqui é a área de um triângulo retângulo. Outros triângulos vão ter áreas diferentes. Por quê, né? Porque isso aqui, se a gente pegar a área da base vezes a altura, vai dar a área de um quadrado. Aqui. E se a gente dividir por 2, a gente vai ter a área do triângulozinho aqui, que é metade da área de um quadrado, beleza? Então, neste caso aqui, a nossa área vai ser igual a... Qual que é a área da base? A área da base é a velocidade aqui, né? A velocidade que a partícula tem, vezes a altura dada pela quantidade de movimento, né? Isso aqui, nosso h, que é igual a q, né? Que é o que nós temos aqui, no eixo y, dividido por 2. Nós temos também que, se lembrem que a gente definiu a quantidade de movimento como sendo m vezes v. Então, substituindo aqui nessa expressão, nós temos que velocidade vezes m vezes v sobre 2. Então, temos que a área é igual a mv ao quadrado sobre 2, né? Que é uma grandeza familiar para a gente, isso aqui é um 2, que a gente conhece como energia cinética, beleza? Então, resposta do problema aqui, no vestibular da PUC, é energia cinética. Então, vamos para o próximo. Agora nós temos um problema envolvendo colisões, certo? Nesse problema aqui temos o seguinte, né? Duas esferas idênticas, A e B, sofrem uma colisão totalmente inelástica, certo? Imediatamente antes da colisão, elas se movem no plano XY, representado na figura, com velocidades VA igual a 2V e VB igual a V. Sabendo que imediatamente depois da colisão, elas se movem juntas com velocidade de módulo V', é correto afirmar que, né, e o problema pede para a gente encontrar a velocidade após a colisão, certo? O problema nos dá algumas informações, né? Diz que a colisão é inelástica, certo? Totalmente inelástica. O que é essa colisão totalmente inelástica? Quer dizer que depois dessa colisão, as nossas partículas vão continuar juntas, né? Elas vão ficar grudadinhas. Então a gente tem aqui, deixa eu tentar desenhar aqui o problema antes da colisão. Temos uma esfera B e a esferinha A. A esfera A tem uma velocidade 2v, né? 2 vezes a velocidade da esferinha. Ela tem a mesma massa. MA. Opa. MA igual a MB. Porque ele diz ali que são esferas idênticas. Então, se são idênticas, tem que ter a mesma massa. E após essa colisão inicial, né, vamos ter o quê? Que essas esferinhas vão estar juntas. Aqui no momento da colisão, elas vão se juntar.
e vou formar uma partícula, né? Uma esferinha com 2 m massa, 2m. Beleza? Que a gente pode tratar como uma outra bolinha aqui, né? Uma outra partícula, no caso. Tranquilo. Então a gente vai ver qual que vai ser a velocidade dessa partícula. Certo. Qual que vai ser o momento inicial? Nesse problema aqui, não é um problema em uma dimensão. Ele é um problema em agora 2 dimensões, certo? Então a gente estava calculando o momento antes como, né? Q igual a mv. Não vai funcionar nesse caso aqui, porque temos duas direções diferentes, né? Agora a gente tem que uma esferinha se move no eixo y e outra esferinha se move no eixo x. Então a gente vai ter que levar em conta, né, a grandeza vetorial, né, que a quantidade de movimento é. Beleza? Então, olha só. Como que a quantidade de movimento de duas partículas é a soma da quantidade de movimento de cada uma, Q1 mais Q2, certo? Então, qual que vai ser o vetor Q? Ele vai ser, na componente x, m vezes a velocidade, que é 2v, isso aqui é 1v, e na componente y, m vezes v. A gente vai colocar só m sem denotar o subíndice aqui, que não precisa, porque elas são iguais. Então, nosso vetor, vamos chamar o vetor assim de Q0, vai ser igual a 2mv e mv. Beleza? E o nosso vetor final, nosso Q final, vai ser como? Certo? É o que a gente quer descobrir, né? Na verdade, a gente não vai precisar trabalhar mais com os vetores, né? Vamos trabalhar com os módulos dessas grandezas que vão facilitar a análise. Então, eu vou parar aqui embaixo os desenhos, que a gente já conseguiu visualizar como o fenômeno ocorre, certo? E vamos trabalhar com os módulos dessas grandezas, porque o módulo ele se conserva também. Beleza? Então, olha só. A gente viu que as esferinhas se mantêm juntas depois da colisão. Então, o que vai acontecer? Depois da colisão, o momento final vai ser igual à massa da minha partícula final, que vai ser 2m, porque as partículas vão estar juntinhas, né? Então, elas vão se comportar como uma só, como cada uma tinha uma massa m, agora elas vão ter, a partículazinha final vai ter uma massa 2m. A gente multiplica por v', que é a velocidade que a gente quer descobrir, certo? Deixa eu só fazer um desenho melhorzinho aqui. Esse aqui é o valor final da minha quantidade de movimento. Beleza? Já agora, para a quantidade de movimento inicial, o que a gente vai fazer? Né? Quando a gente tem um vetor de duas dimensões, como que a gente calcula o módulo desse vetor? A gente soma o quadrado das componentes desse vetor. Beleza? Então, módulo de Q0, que a gente escreve só assim, ou quem preferir pode utilizar essa notação aqui, igual a Q0, né? Qualquer uma das duas notações, depende do livro, igual a 2mv ao quadrado mais mv ao quadrado, que vai nos dar 5m ao quadrado v ao quadrado. Mas a gente quer, se lembra, né? O quadrado do módulo de um vetor é igual à soma dos quadrados da componente desse vetor. Beleza? Então, para a gente obter o módulo, realmente, né? Sem ser o módulo ao quadrado, a gente faz o quê? Só joga raiz em ambas as expressões. Então, a gente vai ter que... A gente tem, né? Q0 ao quadrado, 5m ao quadrado, v ao quadrado. Tirando a raiz, momento final igual a raiz de 5 mv. Então temos momento inicial, temos momento final. Vamos fazer o que? Agora nós vamos igualar essas duas expressões e encontrar a velocidade final. Beleza? Só um segundinho para eu apagar a parte de cima aqui. Certo, então vamos lá. A gente sabe, né, pela conservação da quantidade de movimento, que o movimento inicial
igual ao movimento final. Que F a gente tem, que 0 a gente tem, vamos igualar. Raiz de 5 m vezes v igual a 2m vezes v'. V' é velocidade após a colisão. Sendo assim, v' vai ser igual a raiz de 5 dividido por 2 sobre v. E essa é a nossa resposta, que corresponde à opção E, né, da nossa questão. Beleza? Então, esse aqui é um problema um pouquinho mais complicado, né, porque envolve vetores e módulos, mas com umas jogadas ali a gente consegue estar resolvendo o problema. Vamos resolver então o próximo da nossa lista, que é este aqui, né? É um problema bem interessante, que já envolve alguns tópicos de física moderna, né? Que é decaimento de partículas. Embora não precise de ter estudado física moderna para resolver, somente a conservação da quantidade de movimento. Então, vamos ler o problema, né? A figura foi obtida em uma câmara de nuvens, equipamento que registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. Na figura são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento de um isótopo do hélio, de um átomo, em repouso. Um elétron E em um isótopo de lítio, bem como suas respectivas quantidades de movimento linear no instante de decaimento, representados em escala pelas setas, certo? Uma terceira partícula, denominada antineutrino, né, que possui carga igual a zero, também é produzido neste processo. O vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de movimento do antineutrino é. Então, beleza, né? Vamos só contextualizar vocês. Então, o que é essa câmara de nuvens aqui? Essa câmara de nuvens é o seguinte, né? A gente pega lá um objeto e a gente, dentro dele, coloca... Depende, né? Geralmente eles colocam algum tipo de mistura de álcool, né? Uma mistura extremamente saturada. E o que acontece aqui dentro? Então a gente tem muito álcool aqui dentro, vapor e coisas do tipo. E quando uma partícula carregada passa no meio daqui, ela acaba condensando essa mistura extremamente saturada e ela deixa um rastro, certo? Que é o que aconteceu aqui, né? Isso aqui é o rastro deixado. Então a gente tinha um hélio ali, um átomo. Esse átomo virou outras partículas, né, que a gente chama de decaimento, certo? Que é um fenômeno que a gente vai estudar lá em física moderna. E essas duas partículas deixaram, né, rastros do tipo. A gente sabe que ela veio para cá e essa partícula veio para cá, o elétron, né? E a gente sabe o momento, né? Tanto que a gente representou ele aqui. Está representado aqui. O problema nos representou vetorialmente a quantidade de movimento dessas partículas. Só que observe o seguinte. O problema diz ali que o nosso átomozinho, né, o nosso átomo de hélio, estava originalmente em repouso. E aquelas ou seja, né, a quantidade de movimento desse átomo era zero. E como a gente sabe, né, não tem nenhuma força externa ali, não que a gente consiga identificar. Então, o momento deve se conservar. Ou seja, o momento inicial vetorial igual ao momento final vetorial. Só que, olhem só, né? A gente tem o que ali? Deixa eu redesenhar isso. A gente tem um vetor para cá e um vetor para cá. Se a gente desentortar, né? Vamos pegar e virar esse desenho para cá. Correto? O que a gente vai ter? Isto aqui. Certo? Vou colocar aqui o eixo Y, por exemplo. E o eixo... Eita! Eixo X não, eixo Y. E vamos supor que aqui onde está o momento da partícula é o eixo X. Correto? Então a gente tem esses dois vetores aqui, que são a quantidade de movimento. Só que percebam que a soma desses vetores aqui não vai dar zero, né? Porque um vetor é somente em Y e o outro vetor possui componente somente em X, que é esse aqui, né? Então, essa soma não vai ser zero. Ou seja, né, deve existir uma outra partícula que a gente não detectou nessa câmara de bolhas ali, né? Ela não deixou rastro, ou seja, tem que ser uma partícula eletricamente neutra, porque essas partículas não vão
causar uma condensação nessa camada de bolha, certo? E essa parte que eu tenho que ter um movimento, né? Uma quantidade de movimento tal que, somado com esses dois, seja zero. E como que a gente vai descobrir isso aqui? Vamos supor que a gente tem aqui. A gente desenhou. Temos desenhado aqui o nosso esquema, né? A gente tem o momento do elétron e a gente tem o momento do lítio. Para essa soma ser zero, a gente vai precisar de um vetor que anule esses dois vetores aqui, essas duas quantidades de movimento. Então, para ele zerar isso aqui, ele tem que ter o quê? Uma direção e módulo oposto a esse vetor. Então, vamos traçar aqui um vetorzinho que anula esse aqui e um vetor que anula esse aqui, ou seja, ele vai ter uma direção e módulo oposto. A soma desses dois vetores aqui vai surgir este vetor aqui, que é o vetor do antineutrino ali, que o problema fala. Beleza? Ou seja, olha só, a componente, essa componente aqui, do vetor da quantidade de movimento do neutrino, vai anular a componente do elétron, e essa componente aqui vai anular a componente do lítio. Ou seja, se a gente somar esses três vetores aqui, esse vetor aqui, esse vetor aqui e esse vetor aqui, a gente tem uma quantidade de movimento igual a zero, que é exatamente o que a gente queria, né? A lei de conservação da quantidade de movimento nos diz isso. Então, o neutrino tem, né, a direção e o sentido representado pela letra D, né? Ele vem para cá, digamos assim, né? Mais ou menos aqui, na verdade, né? Esse vetor que a gente desenhou ali. Beleza? Então, temos agora um último problema para resolver. Esse aqui é um problema agora de impulso, né? No qual a gente vai calcular uma área de um gráfico. Então, o enunciado do problema diz o quê? Observe o gráfico a seguir, que indica a força exercida por uma máquina em função do tempo. E tu cortou aqui, mas é para a gente calcular o impulso, né, realizado por essa força aqui, né? Essa força aqui vai causar o impulso, beleza? E vamos calcular qual que é esse impulso aí. Então, a gente se lembra bem, né? Impulso igual a força vezes ΔT. Beleza? Ou seja, caso a gente tenha um gráfico da força dividido pelo tempo, o impulso realizado vai ser a área desse gráfico, né? O impulso também pode ser a área do gráfico. Que vai ser esta areazinha aqui, no qual a gente vai estar calculando agora. Então, a gente tem majoritariamente aqui três áreas, certo? E vamos chamar aqui de área 3, área 2 e areazinha 1, no qual a gente vai estar calculando essas áreas, depois a gente vai estar somando. Tranquilo? Então vamos lá. Área 1. Qual que vai ser a área desta areazinha 1? A gente viu lá no primeiro problema que a gente resolveu, que é a área de um triângulo. A gente quer calcular somente... A gente vai calcular somente essa areazinha aqui, ó. Então o que vai ser? Vai ser base vezes altura sobre 2. Tranquilo? Qual que é a base? É isso aqui, que é de 0 a 5 segundos. Então, base é 5 segundos. 5, vamos colocar só o valor ali. Vezes a altura, que é 120 menos 100, que é isso, só isso aqui, né? Ou seja, 20 dividido por 2. Ou seja, a gente vai... Opa, vamos escrever o 2 ali. 2. A gente vai ter uma areazinha de 50 aqui, certo? Essa área aqui não é a área que a gente está acostumado, ela é a área do gráfico, certo? Essa área aqui não tem a dimensão de metros quadrados, ela tem a dimensão de Newton vezes segundo. Por quê? Olha só, o que é essa altura aqui? Essa altura, ela é a força. E isso aqui, né? E a base é segundos, então a gente vai ter Newton vezes segundos em unidades, beleza? A gente está calculando a área do gráfico, não uma área física real, né? A gente não está calculando a área de uma quadra de futebol, a gente está calculando a área debaixo do gráfico, e essa área debaixo do gráfico pode ter diversas dimensões. Aqui ela tem dimensão de Newton vezes segundo, beleza? Então a gente calculou essa área aqui. Vamos calcular agora a área
dessa região 2 aqui, né? Que é essa região aqui. Agora nós temos a área de um retângulo, que vai ser simplesmente base vezes altura, que vai ser o que? 5 segundos, né? Isso aqui, a base. E a altura é 100, de 0 a 100, altura 100, então 500 newtons vezes metro. Faltou a área 3 aqui, que eu vou rasurar agora, essa aqui, que também é um retângulo, então vai ser facilmente calculada. E então temos que, vai ser o que? Base vezes altura, novamente. 105 menos 5, né? A base vai ser isso aqui, que vai dar um comprimento de 100, né? 105 menos 5, 100 vezes a altura, que é 100 também. Então a gente vai ter 10.000 newton vezes segundo aqui. Então a área total do meu gráfico pode ser escrito como a soma das áreas área 1, área 1 mais área 2 mais área 3, que se a gente colocar na calculadora vai ser 10.550 newtons vezes segundo. Beleza? Então esse aqui é o resultado do nosso probleminha. Problema típico de cálculo de impulso, bem comum. E a resolução também é simples, né? Mas tem que ficar sempre atento com essas questões de triângulo e áreas de retângulos, né? Que vai ser o que a gente vai mais utilizar. Bem, então foram esses os problemas que eu separei para a gente estar podendo estudar quantidade de movimento linear, né? Quantidade de movimento e sua conservação. Então, obrigado a todos que assistiram. Dúvidas, podem entrar em contato por este e-mail aqui, que eu com certeza responderei a todos. Então, muito obrigado e até mais.